8 horas em ponto. Boa noite a todos, prezados irmãos, queridos amigos do Centro Espírita Caminho do Evangelho. É mais uma vez com grande honra, com grande alegria, que damos início a mais uma transmissão ao vivo, levando uma palavra de acolhimento, de carinho, de reerguimento moral, nesses dias tão atribulados que nos exigem um bocado de esforço para vencer esses desafios que nos estão sendo apresentados a todos. Então vamos dar início à nossa atividade da noite de hoje, inicialmente fazendo uma pequena leitura do livro Gotas de Esperança. E ele diz assim: todo o universo vibra. Você é movimento. Coloque em ação também as suas potencialidades. Busque intensificar o amor que tem. Vá em frente. Não acredite no descanso sem trabalho, no conforto só para si, na riqueza sem proveito para os outros. O que você tem, egoicamente, desaparece. O que você solta amorosamente volta multiplicado. A lei divina é generosa, mas não premia os ociosos. Vive intensamente. Tenha Deus presente em todos os seus atos. Por não poder esperar, a terra consome a enxada preguiçosa. Então vamos dar início, então, com a nossa prece inicial, cada um na sua intimidade, rogando a Deus, rogando ao nosso Pai Criador, que nos abençoe nessa noite tão especial. Rogando a Jesus, o nosso Mestre, que venha com seus caravaneiros de luz, abençoar o nosso lar, tornar o nosso lar um ambiente leve, calmo, tranquilo, cheio de bom ânimo, de leveza e de vontade de fazer o nosso melhor a todos os instantes. Pai amado, nós te agradecemos do fundo do nosso coração, por tudo que nós temos, por tudo que tivemos e ainda por tudo que teremos. Nós te agradecemos, Pai amado, pelos desafios, pelas dificuldades que indiscutivelmente nos tornam mais fortes. Abençoa, Pai amado, os nossos familiares, amigos, colegas de trabalho, todos esses que cruzam no nosso caminho. E que tenhamos a Ti sempre como o nosso norte, o caminho a ser seguido. Que assim seja. Então, queridos amigos, mais uma vez o nosso boa noite a todos. Estamos ao vivo, já temos alguns amigos nos acompanhando. Uma honra adentrar a residência de todos vocês. O tema da nossa noite, do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, será o capítulo 15 do Evangelho, Fora da caridade não há salvação. Esse é um tema, confesso a todos, quando eu iniciei na doutrina espírita, algum tempo atrás, era um tema que me deixava bastante instigado. Imaginava eu como é que pode, a fora da caridade, o que exatamente é caridade? Salvação de que exatamente? É isso que nós nos propusemos a falar nesta noite tão especial. Quando nós falamos em caridade, toda a imagem que nos vem à mente instantaneamente é da esmola. Alguém passando por uma situação de necessidade, normalmente alguém jogado numa calçada fria e gélida, com roupas sujas, mal cheiroso, numa situação bastante triste, solicitando algumas pequenas moedas para sua subsistência, para sua sobrevivência. Essa é a ideia que nos passa pela cabeça automaticamente quando nós falamos a respeito de caridade. Mas será que caridade é só isso? Será que a caridade, como entendia Jesus, ela está circunscrita, ela está encaixotada só nesse modelo que nós entendemos? Vamos dar uma olhadinha, então, no que diz o Mestre, o que diz Jesus a respeito de caridade, e lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta à espiritualidade amiga: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? E a resposta é essa: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e o perdão das ofensas.
benevolência, indulgência e perdão. Nós podemos interpretar da seguinte forma: pegar um equipamento tecnológico bastante antigo, chamado o BIP, que era um aparelhinho, assim, os primórdios do telefone celular. A gente ligava lá para uma central, passava o código, o número do aparelho, e esse aparelhinho, ele vibrava com a pessoa que estivesse com ele. Quer mandar um recado para o amigo, para a esposa, para o marido, mandava e daí aparecia numa tarjetinha uma mensagem bem curtinha. Então, esses eram os primórdios lá do telefone celular, há um bom tempo atrás. Então, nós podemos interpretar assim, né? O BIP. O que era caridade, como entendia Jesus? O BIP. Benevolência, indulgência e perdão das ofensas. Estamos falando a respeito de uma grande virtude, que é a caridade. O BIP. Então, gravemos isso aí no nosso íntimo. Quando nós passarmos por alguma situação em que seremos solicitados a uma ação, vamos ver como que Jesus agiria diante deste momento. O BIP, aquele aparelhinho, como uma pequena comparação. Mas lembrando que a benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. O perdão que indiscutivelmente torna o nosso coração mais leve. Perdão que já até a ciência materialista entende como sendo de grande valia para a diminuição dos quadros de depressão, de doença, de todas essas situações que nos constrangem o nosso coração e também a nossa saúde. Mas a caridade verdadeira, essa virtude colocada em prática, ela traz consigo, para aquele que faz, assim para aquele que recebe, alguns adendos que são muito bonitos, são muito bacanas e que nos fazem muito bem. O primeiro deles, caridade verdadeira desenvolve a sensibilidade e a inteligência. Desenvolve a nossa sensibilidade, desenvolve a nossa empatia. Quando nós percebemos alguém passando por uma situação que não seja simplesmente alguém pedindo dinheiro na rua, desenvolve a nossa empatia ao perceber que alguém e qualquer pessoa pode passar por uma dificuldade, onde nós, desenvolvendo a nossa sensibilidade, nós colocamos em ação a nossa inteligência e a nossa sensibilidade, imaginando o que eu posso fazer para diminuir o sofrimento daquele irmão. Essa é o primeiro efeito positivo da caridade, essa ação que nós temos em nossas mãos. Em segundo, caridade não depende de credo religioso. Toda e qualquer pessoa, esteja dentro de essa ou aquela religião, A, B, ou C ou D, pode perfeitamente colocar em prática essa atitude. Pode ser ateu, espírita, budista, umbandista, teosofista, seja lá o que for. Nós temos a oportunidade. Como na parábola do bom samaritano, aquele que se encontrava todo machucado no caminho, o samaritano, ao vê-lo no caminho, é o único que foi tocado de compaixão. Entrou em ação e fez tudo o que podia por aquele homem. Ele não para a viagem dele, ele continua. E mesmo assim ele vai até o homem da estalagem e deixa uma quantia, uma certa soma em dinheiro, dizendo que se ainda faltar, na volta ele pagaria. Ele auxiliaria. Tem mais? Caridade é disciplinada e bondosa. Faz o bem, não cobra nada em troca, mas requer muita disciplina. Requer muita disciplina, pois caso contrário ele pode causar outros problemas se agirmos de forma indisciplinada. A caridade é praticável, então, por todos nós. Por todos. E um pouquinho mais adiante, veremos numa questão do Livro dos Espíritos, que ele explica exatamente esse preâmbulo que estamos fazendo. Caridade, meus irmãos, é Jesus em ação através de nós. Caridade, bondade, benevolência, indulgência e perdão somos nós sendo instrumentos do Cristo. Somos nós sendo instrumentos de Deus, o nosso Pai Criador, que é amor, bondade, justiça e sabedoria.
Certa vez perguntamos num grupo de estudos na nossa casa se alguém já tinha por acaso visto Deus em operação, Deus na rua, ajudando, trabalhando, fazendo alguma coisa para as pessoas necessitadas. E de fato nunca ninguém enxergou a Deus fazendo isso. O que nós enxergamos são pessoas. São irmãos nossos que levam a sopa, que levam o agasalho, que levam o apoio, que levam os ouvidos, ou saber escutar aquele que passa por uma dificuldade e que muitas vezes tem muito mais valor do que uma pequena moeda, que muitas vezes é atirada com o objetivo simplesmente de se livrar daquela pessoa que ali pede por um dinheirinho. Muito bem, no Livro dos Espíritos, na questão 643, Kardec pergunta de forma muito sábia, mais uma vez: haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Vamos repetir a pergunta. Vamos repetir. Haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? E a resposta é um pouquinho longa, mas de uma profundidade, de uma objetividade ímpar. Diz lá, na nossa resposta, espiritualidade amiga: não há quem não possa fazer o bem. Começa assim. Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra o desejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com os outros homens para que se tenha ocasião de fazer o bem. E não há dia da existência que não ofereça a quem não se ache cego, totalmente cego pelo egoísmo, a oportunidade de praticá-lo. Porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que o seu concurso venha a ser necessário. Olha só, então, a profundidade da resposta da espiritualidade amiga. A quem não se ache cego pelo egoísmo. A cegueira que muitas vezes nos impede. E essa cegueira tem origem aonde? No egoísmo. E o fruto direto do egoísmo, o que é? A insensibilidade. A dureza de coração que muitas vezes alguns de nós se colocam diante das situações. E diante de algumas dificuldades, adversidades, não consegue colocar em prática algo chamado apaziguar as emoções. Apaziguar as emoções. Existem irmãos nossos que diante de uma confusão familiar, é como aquele que vê algo pegando fogo e para apagar o incêndio, ele utiliza um galão de gasolina de aviação, que é muito. E pega fogo muito rápido. É extremamente inflamável. Infelizmente isso acontece. É porque muitas vezes nós estamos embrutecidos nos nossos sentidos, no nosso campo emocional, e não nos preocupamos em nos tratar. Porque é muito mais fácil observar o cisco que existe no olho do meu colega, da esposa, do amigo, do irmão, de quem está andando na rua, do que observar aquela verdadeira trave que está no nosso próprio olho. É mais fácil botar sempre a culpa nos outros e não olhar para nós mesmos. Isso é uma prática, é um fruto oriundo do egoísmo. Do egoísmo de olhar única e exclusivamente para o meu umbigo e se esquecer daqueles que estão à nossa volta. E olha, complementando mais um trechinho da nossa resposta, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas ser útil. Ser útil. Então, aqui vem um recado a nós que estamos vivendo nesses momentos de pandemia, confinados dentro das nossas casas. O que nós podemos fazer nas nossas residências, nos nossos lares, em ser mais úteis àqueles que convivem na nossa casa, estabelecendo assim uma relação de maior proximidade, estabelecendo assim uma relação
mais fácil, colaborando com a casa que nos abriga e com os corações que dividem o mesmo local conosco, com o animalzinho de estimação, com o jardim para aqueles que moram numa residência, embelezando mais a cidade, tornando o nosso jardim mais bonito. Quanta coisa nós podemos fazer, isso é caridade para com o planeta, isso é caridade para com as pessoas que passam na rua e observam, poxa, que jardim florido, que bonito. Então está aí, caridade ser útil. E eu lembro também de uma situação desenvolvida por uma empresa automobilística, que é a caridade e a utilidade e a empatia colocada num dispositivo de segurança. É o airbag, que dispara quando a colisão acontece, mas com um único diferencial. Esse airbag ao qual nós nos referimos, ele não se encontra dentro do carro. Ele se encontra no lado de fora do carro, junto ao capô. Através de uma obra de engenharia colocada no veículo, em que o veículo estando em deslocamento, se uma pessoa cruza a frente e ela será atropelada, o dispositivo de airbag imediatamente infla, minimizando assim os danos físicos na pessoa que será atropelada. Ele não vai conseguir evitar o atropelamento, mas vai minimizar o trauma que indiscutivelmente acontecerá. Essa é a caridade colocada em prática no nosso dia a dia. É o ser útil, é quem sabe um dia alguém possa desenvolver uma broca do dentista que não faça aquele barulhinho medonho, aquele horrorosa aquela coisa, né? Convenhamos. Aquilo é muito chato. Então, se tiver algum dentista aí nos ouvindo, por favor, vamos desenvolver uma broca que não tem um barulho tão chatinho como aquele. Mas é isso, é ser útil. A caridade. A caridade nos diz lá no Livro dos Espíritos que é o antídoto contra o egoísmo e o orgulho, que são as maiores chagas da nossa humanidade. São chagas, é uma doença terrível isso. Estamos preocupados com o Covid-19, coronavírus, é a mesma coisa, mas não nos esqueçamos que tem algo muito pior, que é o orgulho, é o egoísmo. Isso não faz mal só para o nosso corpo físico, faz mal para o nosso espírito e carregaremos isso por longos e longos e longos anos, talvez até séculos. A caridade é como uma atividade física para o corpo, mas a caridade é a atividade para o nosso espírito, que nos torna mais leves, mais úteis, pessoas melhores. E a caridade, meus irmãos, ela tem dois aspectos. Ela pode ser a caridade material ou a caridade moral. A caridade material, como temos um exemplo de um vídeo que temos aqui, mas não será possível passar em função de uma limitação técnica, essa caridade material gira em torno de uma senhora chamada Dona Maria de Lourdes. Dona Maria de Lourdes tem 83 anos de idade. Ela já é aposentada, naturalmente. Ela frequenta 4 hospitais durante a semana dela. 4 hospitais. Durante os 5 dias da semana, tem um hospital que ela frequenta 2 dias. E o que essa senhora faz? Ela costura. Ela costura toalhas, panos, faz bordado para ajudar o hospital. Naturalmente, hoje, em função da pandemia, isso não está sendo possível, mas até então era o que ela fazia. Essa é uma caridade material que podemos fazer e que essa senhora o faz. Indo todos os hospitais, todo dia das 8 até as 4 da tarde, de ônibus, onde ela tem a oportunidade de conversar com as pessoas, onde ela tem a oportunidade de estar ali naquele convívio, mas principalmente naquela atitude de fazer um babadinho num pano de prato, que será vendido no bazar, ou de preparar uma toalha para um doente, nesse processo de manufatura. A Dona Maria de Lourdes coloca nesse objeto o seu melhor. Ela coloca nesse objeto energia, fluidos benéficos, que agem como um passe,
quando feitos com grande e boa vontade, e realmente é o caso dela. Então, tudo aquilo que nós fazemos, nós preparamos para alguém com carinho, com amorosidade, fica impregnado de fluidos positivos, fica impregnado do nosso carinho, do nosso amor. Isso também é caridade. Então, se formos dar um dinheiro, uma moedinha para quem se encontra numa situação de rua, que o façamos com as melhores intenções, pois estará ali carregado as nossas energias. Quando formos levar uma doação de telhas, no caso que houve um vendaval e destruiu algumas casas, façamos isso sem segundas intenções, colocando o nosso melhor. Mas além da caridade material, nós temos também um exemplo de caridade moral, do Abel Domingues. Abel Domingues é um funcionário público que, em alguns momentos, ele, vendo uma necessidade em comunidades muito pobres, comunidades em que as crianças não tinham oportunidade de ir a shopping centers, cinema, esses locais, ele procurava levar um teatro de bonecos até aquele local, levando alegria, levando divertimento àquelas crianças. É uma caridade moral, porque ele não leva nada de físico para doar, levar para as crianças, mas ele leva alegria, ele leva esperança, ele leva um divertimento saudável àquelas comunidades longínquas que não têm acesso à tecnologia, não têm acesso às belezas materiais de um shopping center ou coisa parecida. Então, observemos quanto campo existe para fazermos o bem. A gente até brinca, né? Temos familiares que já se encontram num lar de idosos, e quando a gente vai a primeira vez, a primeira preocupação de quem dirige é pensar, será que vai ter vaga para parar o carro lá na frente? E, infelizmente, a nossa sociedade ainda se encontra num momento em que, quando você para o carro, você se aproxima do lar de idosos, sempre tem um lugar para parar o carro, porque dificilmente as pessoas vão até lá visitar os seus idosos. Hoje, na situação da pandemia, realmente não é possível. Os asilos, os lares de idosos, casas de longa permanência se encontram com a visitação limitada, totalmente limitada, em verdade, mas antes de existir essa situação, as visitas eram muito poucas, assim como nos orfanatos. Então, que procuremos colocar em prática mais essa nossa amorosidade, visitar aqueles que tanto fizeram por nós no passado, porque isso também é caridade, isso também é amor em ação. Vamos para o próximo slide. Aqui a caridade, então, é essa via de mão dupla. É uma via de mão dupla. Quem recebe é muito bom, mas quem dá também é muito bom, porque é a nossa prática de exercício espiritual. Aí vem a pergunta, tem algo que a caridade não pode ter? Será que tem algo que a caridade não pode ter? Tem. Caridade não pode ter interesses pessoais. Não pode ter. O trabalho tem que ser desinteressado. E se algum interesse existir, que seja o interesse de fazer o nosso melhor sempre. Não com segundas intenções. Pois, caso contrário, perde totalmente o valor para aquele que faz. Para aquele que recebe, será indiferente. Mas para aquele que o faz, sem dúvida haverá diferença. Caridade não pode causar atrofia no assistido. O que isso quer dizer? A caridade, ela não pode enfraquecer, ela não pode tolir os movimentos ou tornar o cidadão preguiçoso. Não pode. Ela tem justamente fazer o contrário. Fazer com que ele se desenvolva e vá buscar a própria sobrevivência, e isso redunda, acaba ocasionando algo chamado dignidade. Muita dignidade. A pessoa se sente bem, se sente feliz. Poxa, que bom que está dando tudo certo. Eu estou conseguindo caminhar com as minhas próprias pernas. Então, caridade não pode, em momento algum, causar atrofia no assistido. Caridade não pode interferir no livre-arbítrio do assistido. Nós não temos o direito de empurrar as coisas, de obrigar a pessoa a fazer aquilo que nós desejamos.
Nós estamos levando sopa aos necessitados. Vai ter que comer a sopa. Ah, mas eu não estou com fome. Vai ter que comer, porque você vai ficar magrinho. Não, nós não podemos interferir no livre-arbítrio. Não temos esse direito. E dentre outros exemplos que poderíamos citar, mas o tempo não nos permite. Mas, meus irmãos, a caridade tem outro detalhe muito importante que ela não pode ter. Não se pode esquecer do próximo mais próximo. De nada adianta eu ir lá em Piraquara, lá nos rincões de pobreza, ajudar os necessitados e esquecer que dentro da minha própria casa existem pessoas necessitadas. Talvez não necessitadas materialmente, mas necessitadas de compreensão, necessitadas de limites, de disciplina, de amorosidade, de presença, de auxílio, de ouvidos. Essa é uma grande caridade. Saber ouvir aquele que passa por uma necessidade. Saber ouvir e não dizer nada. Mas muitas vezes aquele irmão, amigo, nosso, esposa, marido, irmão, tio, tia, chega em casa do trabalho com o coração confrangido, com medo, desesperado. Nós podemos oferecer os nossos ouvidos acolhendo aquele que passa pela necessidade. Acolhendo. Agora, a pergunta da noite, dentro da fora de caridade, não a salvação, mas salvação de quê? O que nós temos aí? Puxa vida, mas como assim? Salvação do quê? O que é o medo? Fora da caridade não é salvação. Salvação de quê? Vamos lá, então. Vamos trazer um exemplo de um objeto da engenharia fantástico, cujo idealizador é uma figura um tanto quanto complicada. Esse objeto, criado pela engenharia humana, ele tem um grau de resistência ímpar. Resiste a aproximadamente 6.000 metros de profundidade, ele aguenta um impacto de 3.400 Gs, quer dizer, você pode jogar ele lá no 100º andar, que o negócio vai continuar funcionando, suporta até 1.100 graus Celsius por até 1 hora, é muito quente, e o negócio continua funcionando. Mas ele não é indestrutível. Então, se a gente colocar tudo isso aí, esse equipamento, esse objeto, nessa situação, ele vai acabar estragando depois de um tempo. É indestrutível. Estamos falando da caixa preta de uma aeronave, que grava tudo o que acontece na cabine de comando do avião e ocorrendo um acidente, coisa que é algo lamentável, muito triste. Os engenheiros depois retiram a caixa preta para saber qual foi a causa do acidente. E, pasmem, o idealizador deste equipamento, dessa obra de engenharia, foi ninguém, nada mais, nada menos do que Adolf Hitler. Quando ele perde 3 amigos num grave acidente aéreo, ele pede à equipe de engenharia que desenvolva um equipamento para tentar descobrir a causa do acidente, porque ele gostava muito daqueles caras que morreram no acidente. Então vejam que até a alma, o coração mais empedernido, talvez, da nossa humanidade, ainda assim tinha traços de ligeira bondade. Então nos referimos aqui à caixa preta. O que ela faz? Ela registra tudo o que acontece lá dentro, mas ela não é indestrutível. Mas tem outra coisa, meus irmãos, que essa é indestrutível. Ela não é obra da engenharia humana. Ela é obra da engenharia divina. E é desta que nós não conseguimos escapar. Chama-se consciência. Chama-se consciência. É a nossa caixa preta íntima. É a que está aqui dentro do meu espírito, que é imortal, que nunca vai se destruir. E na minha consciência fica gravado tudo o que eu faço, tudo o que eu executo na minha vida. Fica tudo gravadinho ali dentro como uma caixa preta. Só que ela não é indestrutível. Ela é totalmente indestrutível, perdão. Ela é indestrutível, ela não se estraga. Fica gravado tudo. E a nossa consciência é dessa que poderemos nos salvar
praticando a caridade, com justiça, com benevolência, com indulgência, com perdão. Isso não quer dizer que nós devamos ser bobos ou complacentes com tudo que acontece à nossa volta. De forma alguma. Para isso, Deus nos deu inteligência e raciocínio para poder fazer esse contrabalanço do que está excedendo e do que ainda necessita de mais tempo de benevolência. O perdoar sempre, mas também ser bobo diante das atitudes que nos fazem, aí não. Nós não dormimos com as portas abertas, porque saberemos que o malfeitor vai se aproveitar disso. Nós não entregamos as nossas coisas, o nosso coração, de qualquer forma, pois nós temos que ter também, como bem coloca no Livro dos Espíritos, o nosso autocuidado, a nossa autopreservação. Então, meus irmãos, quando falamos de fora da caridade não há salvação, estamos falando da consciência que pode vir a nos cobrar aquilo que nós poderíamos ter feito e não fizemos, e deixamos para lá, esquecemos. Deixamos para o dia seguinte, como muito bem contado numa história, na antiga Rússia, onde duas senhoras foram assistir ao teatro, e ao ver o cidadão deitado naquele mármore frio, uma delas resolve tirar o agasalho, um belo de um casaco, e a outra diz, não, deixa, espere um pouquinho. Ele entrou ali com esse tal. Quando elas estavam saindo do teatro, ela tirou o casaco para entregar a ele. Mais uma vez a amiga disse, não, vamos fazer o seguinte. Esse casaco é muito bom para dar para ele. Vamos fazer o seguinte, logo que a gente chegar na tua casa, pede para um dos teus empregados vir aqui trazer um agasalho adequado e trazer um prato de comida, uma sopa quentinha. Falou, boa ideia, vou fazer isso. Ao chegarem na casa, as duas se distraíram na conversação e no conforto que o lar tem, que o lar oferece. E elas se esqueceram daquele senhor, daquele rapaz que passava momentos de frio naquele mármore gelado na frente do teatro. No dia seguinte, ela se toca da situação e pede para que um dos seus funcionários corressem até lá para acudi-lo de frio. Era tarde demais. Ele havia morrido de frio. Não existem certas coisas da nossa vida em que a urgência e a prontidão de atitude se faz necessária naquele instante. Nós não podemos nos deixar ludibriar pelo conforto que a casa nos traz, se esquecendo que amanhã depois poderemos ser nós a estarmos naquela situação de desconforto, naquela situação de dor. A caridade nos traz essa verdadeira percepção da realidade que nos rodeia, que está à nossa volta. E se vem até a nossa volta, não é por acaso, pois o acaso, sabemos muito bem que não existe acaso. Muitas vezes, aquele indivíduo necessitado, muitas vezes de uma conversa, foi colocado na nossa frente, porque nós tínhamos o remédio. A espiritualidade confiou em nós para que nós entregássemos os nossos ouvidos, uma palavra amiga, um abraço acolhedor, diante de um coração que pode estar muitas vezes diante do suicídio, de tirar a própria vida. Então, meus irmãos, façamos sempre o nosso melhor, pois a nossa consciência, como tão diz Emmanuel, é o aguilhão que temos no nosso íntimo, e a consciência pode nos causar noites perfeitamente bem dormidas, ou a nossa consciência pode nos trazer muitos meses da mais profunda insônia, da mais profunda depressão, que nós não temos explicações lógicas, pois está bem empregado, tem uma boa família, mas talvez lá no passado algumas situações ficaram mal esclarecidas e a consciência vem bater na sua porta, arrombar a porta, sentar no seu sofá, tomar o seu controle remoto e dizer o que vai assistir, e você será obrigado. Essa é a nossa consciência.
E dela nós não conseguiremos escapar. Não tem escape dela. E na questão 965, já caminhando para o final da nossa exposição da noite, na questão 965, Kardec pergunta: tem alguma coisa de material as penas e os gozos da alma depois da morte? Olha a pergunta, vou repetir. Tem alguma coisa de material as penas e os gozos da alma depois da desencarnação, depois da morte? E a espiritualidade nos diz: não podem ser materiais, diz o bom senso, pois que a alma não é matéria. Nada tem de carnal essas penas e esses gozos. Entretanto, elas são 1000 vezes mais vivos do que os experimentais na Terra. Porque o espírito, uma vez liberto do corpo físico, é mais impressionável. Então a matéria já não embota mais as sensações. Observemos com profundidade esta resposta. Então, quer dizer que depois que a gente desencarna, as nossas sensações, elas podem ser 1000 vezes mais vivas para o bem ou para o mal. Para o agradável e para o desagradável. Será que nós estamos dispostos a carregar isso para a desencarnação que vai atingir a todos? Com a nossa vida baseada no egoísmo, no orgulho, tudo serve para mim. Tudo serve para mim, eu não me preocupo com nada. A rua é minha, eu faço do jeito que eu bem entendo e não estou nem aí. Eu incomodo no condomínio que eu moro e dane-se os outros. Quer ver? Já pensou quando chegar no plano espiritual, qual vai ser a colheita dessas atitudes? Naturalmente não será algo muito bom. Mas, no entanto, quando nós observamos algumas pessoas com as suas atitudes de bondade, de benevolência, de indulgência, de perdão, como Divaldo Pereira Franco e a sua mansão no caminho, como temos a doutora Zilda Ardes, nossa paranense, que desencarnou há pouco tempo atrás, em missão, a uma médica que desenvolveu a multimistura que salvou muitas crianças. Ou Madre Teresa de Calcutá, ou Irmã Dulce, ou então tantos outros anônimos profissionais de saúde que em tempos de pandemia, no hospital, trabalhando, fazendo, cumprindo a sua obrigação profissional, fazem mais do que a obrigação. Fazem mais que a obrigação. E naquele copo de água que é servido com carinho, com amorosidade, colocando naquele copinho, naquele líquido, na medicação, os melhores fluidos que a pessoa tem. Colocando seus melhores sentimentos. Isso é caridade. Isso é amorosidade colocada em ação. A consciência dessas pessoas, indiscutivelmente, agirá de forma calma, tranquila, trazendo o reino dos céus, que não está em paragens espirituais, lá longe da crosta terrestre, mas o reino dos céus, que passa a habitar dentro do nosso coração, exteriorizado pelas nossas atitudes, pelo nosso carinho, pela nossa forma de agir. O reino dos céus está dentro de nós mesmos. Que o cultivemos, então, da melhor forma possível, pois ele, sem dúvida alguma, nos conduzirá à leveza, à paz, à tranquilidade, aquele momento que nós podemos deitar no nosso travesseiro à noite e dormirmos tranquilos, pois nós temos a certeza que fizemos o nosso melhor. Mas ainda assim existe uma pergunta já caminhando para o encerramento da nossa palestra da noite de hoje. Qual é o melhor e mais eficiente tipo de caridade? Repetiremos a pergunta. Qual é o melhor e mais eficiente tipo de caridade? E agora eu convido a todos que fechem os olhos por alguns instantes
E imaginemos uma fotografia. Nesta fotografia se encontra um senhor de 70 anos de idade, com o seu netinho de 6 anos de idade ao lado. Esse senhor, o senhor João Almeida, ele é um senhor negro, que esboça no rosto um sorriso de profunda leveza e de grande confiança. Ao seu lado, João Henrique, o seu neto, de 6 para 7 anos de idade. O que esse avô faz, sentado à beira de um lago, segurando uma vara de pesca, colocando a massinha no anzol. Esse avô ensina a João Henrique a pescar. Essa, meus irmãos, é a melhor e mais profunda forma de caridade. É o ensinar a pescar. Porque ele traz algo que nunca ninguém vai roubar de nós. Dignidade. Quando nós somos capazes de realizar as coisas, se assim o conseguimos, é porque alguém no nosso caminho nos auxiliou, nos ensinou a pescar, nos ensinou a trabalhar. E para isso nós desenvolvemos algo chamado gratidão a todos aqueles que no nosso caminho passaram e algo de bom trouxeram à nossa existência. Que nunca nos falte a ação da caridade, que nunca nos falte a ação do bem no nosso coração e nas nossas atitudes. Pela atenção de todos, o nosso muito obrigado. Muito obrigado ao Centro Espírita Caminho do Evangelho, que nos traz essa oportunidade maravilhosa de trabalho. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, ilumine e abençoe a todos nós nessa noite de especial significância. Fiquemos em paz. Que assim seja. E muito obrigado a todos. Até a próxima oportunidade.